Graças e paz a vocês, meus irmãos e irmãs. Que você tenha um domingo cheio de gratidão no seu coração, junto da sua família. E louve a Deus, mais uma vez eu te peço, pelos 125 anos que comemoramos ontem, da emancipação eclesiástica da nossa igreja, o aniversário de 125 anos, e que você possa ter um domingo abençoado na presença de Jesus. Na semana passada nós iniciamos o estudo da carta de Paulo aos Filipenses, da igreja em Filipos, e fizemos apenas uma introdução num pano de fundo, falando de três aspectos: da obediência de Paulo, falamos da operação do Espírito Santo na construção dessa igreja e falamos da oposição da cidade. Três pontos interessantes que nos mostram o pano de fundo, a parte introdutória para nós estudarmos essa carta tão bonita, uma carta que é a carta da alegria, mas também é uma carta extremamente teológica, uma carta que nós devemos estudar com carinho e com prazer. Na parte de hoje, nós queremos falar sobre as saudações. A saudação de Paulo, versículos 1 e 2 do capítulo 1. Nós vamos falar do remetente da carta, alguns aspectos, do destinatário da carta também, alguns aspectos, e vamos falar também sobre a saudação da carta, que normalmente a gente vê isso em todas as cartas de Paulo. Somente na carta de Paulo aos Gálatas que isso não acontece, porque lá ele estava irado com os Gálatas, porque eles tinham trocado o evangelho de Paulo por um evangelho de obras da lei, de rituais da lei, juntamente com o evangelho da graça. E isso Paulo vai dizer que era inadmissível. Então, nessa carta, ele não cumprimenta, ele não saúda aqueles irmãos como ele faz em todas as outras cartas. Então, o remetente da carta, em primeiro lugar, Paulo diz Paulo e Timóteo, no versículo 1. E é bonito, é bacana, é legal, quando Paulo dá crédito a Timóteo. É bonito que Paulo tenha incluído o nome Timóteo, que sempre foi ligado à igreja de Filipos. Era seu filho na fé, era seu discípulo, era alguém que batalhava com Paulo na criação, na plantação das igrejas naquela época. E é interessante também notarmos uma outra questão, que eles usam a palavra aqui, servos de Cristo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo. E a palavra aqui usada no grego é doulos, que significa literalmente escravo. É aquele que não tinha nome, não tinha identidade, não tinha absolutamente nada. Eles eram comprados ou eram tidos ganhos de outras nações, principalmente, e eles não podiam ter nomes, eles não podiam ter absolutamente nenhuma identidade. E é interessante notarmos que Paulo mesmo se considera a si próprio e a Timóteo escravos no serviço de Cristo, escravo no serviço da proclamação da palavra e também na plantação de igrejas. É interessante aqui que a gente nota que a mesma palavra foi usada no capítulo 2 de Filipenses, no hino cristológico 2, de 5 a 11, para falar do próprio Senhor Jesus, que diz lá, no versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo. Olha só, o próprio Senhor Jesus também foi escravo, escravo de uma humanidade caída, que dependia da sua graça, do derramamento do seu sangue, para religar a humanidade com Cristo Jesus. E é legal que nesse processo de esvaziamento, que no grego é kenosis, diz que ele se esvazia, assume a forma de escravo, a forma de servo, a forma de doulos. Segundo lugar, o destinatário da carta. Ainda no versículo 1. A todos os santos em Cristo Jesus que vivem em Filipos. E há duas lições aqui que nós podemos aprender, que nós devemos aprender. Uma vez justificados pela fé, somos considerados santos em Cristo.
Essa é a nova identidade. Essa é a nova posição em Cristo Jesus. Não depende de nós, depende de Cristo nos encontrar, de Deus através da graça de Cristo, da graça maravilhosa, da graça inefável, nos encontrar. Que o nosso comportamento não o comprometa. Não comprometa essa graça tão maravilhosa, esse favor imerecido. Estamos vivendo de uma forma santa, estamos testemunhando, estamos tendo coragem, intrepidez em anunciar, em viver de forma justa, ética, não só dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja. É interessante que o substantivo santos aqui sempre aparece no plural. Seria fácil ser um santo, se não fosse os outros santos, que levaram a palavra até você, que te amaram, que te receberam, que te acolheram. Outra questão interessante notar aqui é em Cristo, em Filipos. Isso nos lembra da tensão que temos como crentes, viver a vida em Cristo dentro da sociedade em que nós atuamos, na fábrica, no escritório, na faculdade, na escola. Quer dizer, o crente, o cristão, crente em Jesus, vivendo uma vida santa na sociedade que jaz no pecado, na sociedade que está apaixonada pelo prazer, pelo hedonismo, pelos pecados, pelos prazeres do próprio mundo e dos seus valores totalmente pervertidos. Em segundo lugar, na igreja em Filipos havia comunhão dos santos, mas também liderança, bispos e diáconos. Nesse verso aqui nós vemos um sumário da constituição de uma igreja neotestamentária. O corpo de membros, a liderança dos oficiais, o ministério de supervisão exercida pelo apóstolo Paulo e o ministério ocasional de uma pessoa como Timóteo, que vinha de fora e que vinha ajudar no ministério, ajudar no ensino, na proclamação da palavra, ajudar na igreja local. Por intermédio da Bíblia aqui, nós notamos que a igreja foi equipada com liderança. Quando nós lemos lá em Timóteo, 1 Timóteo 3, 1 a 13 e Tito 1 a 5, 1:5, a gente vai perceber exatamente isso. E em terceiro lugar, a saudação da carta. Falamos do remetente da carta, do destinatário da carta, e agora vamos falar da saudação da carta, que aí já entramos no versículo 2. Paulo combina a saudação cristã com a saudação hebraica. E ele fala graça, que vem do grego charis. Charis é favor imerecido. É a realidade que nós não merecemos a sua infinita graça. A única coisa que nós merecíamos era o inferno, porque estávamos longe de Deus, vivendo nos nossos delitos e pecados, como ele diz lá em Efésios 2, de 1 a 10. Mas pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, vem de Deus. E nem é pelas obras, para que também ninguém se glorie. E em segundo lugar, ele vai falar da paz, shalom, a saudação hebraica. Paz com Deus, paz com o nosso próximo e paz com nós mesmos. Se nós não estamos em paz com Deus, com o nosso próximo e com nós mesmos, nós precisamos de cura, nós precisamos de renovação espiritual, nós precisamos de apoio, de encorajamento. É importante dizer que tanto a graça como a paz vem do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos amparados no mundo de hoje pela graça, charis, favor imerecido, graça infinita de Deus, e pela paz, o shalom, que é paz com Deus, paz com o nosso próximo e conosco mesmo. Então que Deus te abençoe. E eu deixo duas perguntinhas para você refletir nesse domingo. Como está a estrutura da sua igreja local? Ela é uma igreja neotestamentária? Como que você vê a sua igreja? Como membro, você vê a sua igreja? Se você for liderança, como você vê a sua igreja? Se você for um membro comum, como que você vê a sua igreja? Você não participa de nenhum ministério? Seria interessante você pensar sobre isso e talvez rever a sua posição. Depois da pandemia, a igreja vai ser diferente. E quem sabe Deus possa
usar o seu trabalho, usar a sua disponibilidade, usar os seus recursos para a honra e glória do nome dele. Segundo lugar, a graça e a paz do Pai e de Cristo são vistas com clareza na sua vida e na vida da sua igreja? Pense nisso. E são perguntas desafiadoras para os nossos dias de hoje, porque vivemos num mundo precário, num mundo que não quer saber da espiritualidade, nem de uma espiritualidade saudável. Então eu deixo essas duas perguntas para você internalizá-las, para você pensar, repensar e quem sabe passar a viver de uma outra forma, uma forma que agrade mais o coração de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um domingo especial e cheio de gratidão no seu coração. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos por esse domingo, por essa manhã aqui onde o Senhor já renovou a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Elas são eternas, elas se renovam a cada manhã e é por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor cuida de nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Pai. Mais uma vez nos lembramos de te agradecer pelos 125 anos da nossa igreja no dia de ontem. Pai, que alegria sabermos que estamos numa comunidade onde homens e mulheres se empenharam, Pai, para que ela estivesse viva, atuante, pregando o teu evangelho, proclamando o seu evangelho e dando testemunho do amor de Cristo ao nosso próximo. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, que o Senhor nos guarde e nos proteja nesse período de pandemia ainda, para que em breve, Pai, nós possamos estar juntos novamente, presencialmente. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos dê ânimo, sem medida, Pai, para que possamos ser uma comunidade realmente amiga, acolhedora e missionária. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa, Pai, as nossas iniquidades, as nossas transgressões e aumenta a nossa fé em Cristo Jesus. É o que te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê um domingo na sua presença, em nome de Jesus. Amém.